Mas, Matheus, uma outra apuração que você nos traz, outra missão do atual presidente do STF é encontrar um meio para ver encerrado o inquérito das fake news, aquele que está sob relatoria de Alexandre de Moraes desde 2019, inquérito que foi aberto pelo então ministro Dias Toffoli. Passaram-se 2 presidentes de mandato encerrado, Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso e agora Edson Fachin. Como é que andam essas negociações? O ministro Edson Fachin, nessa conversa de hoje, também esqueci falou Luiz que Fux, Três presidentes concluíram o mandato e já estamos no 4º presidente com este inquérito ainda em aberto. Desculpa, Matheus, só para... Não, é exato, porque a legislação penal prevê regras e o periodicidade que tem que ser respeitado pelos inquéritos. Tem que ter prazo de início, meio e fim. Mas o inquérito das fake news não é exatamente o que a gente vem observando. Ele já tem mais de 7 anos. Além da própria heterodoxia da forma como ele foi instaurado, de ofício pelo presidente Dias Toffoli e nomeando o relator Alexandre de Moraes, não foi por sorteio, como ocorre geralmente, ainda tem a questão do prolongamento do inquérito das fake news, que o Supremo é alvo de críticas. Edson Fachin disse que tem conversado com o relator, Alexandre de Moraes, e com todos os ministros sobre o tema. Inclusive questionado por que a relação e por que a conversa com os outros ministros, porque isso, em tese, é uma iniciativa do próprio relator encerrar o inquérito ou prorrogar. Mas não, ele entende que é um tema que afeta toda a corte e que isso, portanto, é uma conversa institucional entre todos os ministros e não apenas entre ele, presidente, e o relator Alexandre de Moraes. Mas ele disse que a conversa tem sido muito boa e mostrou um certo otimismo em relação ao encerramento do inquérito das fake news. Ele fez questão de elogiar o trabalho do ministro Alexandre de Moraes, disse que o inquérito cumpriu um papel muito importante para resguardar o Supremo Tribunal Federal, que, segundo ele, era vítima de ataques, e também para preservar a democracia. Essa é a tese do ministro. Mas ele disse uma frase simbólica, ele disse que muitas vezes o remédio não pode se tornar um veneno, ou seja, aquilo que foi um remédio num período específico, importante, segundo ele, para resguardar o tribunal e a democracia, se prolongar muito, pode acabar se tornando um veneno. É isso que ele deu a entender nas entrelinhas e ele se mostrou otimista em relação ao fim do inquérito das fake news. Ele lembrou que ele, como relator da ação apresentada ao Supremo que questionava o inquérito, apresentou seu voto no plenário e a maioria do Supremo Tribunal Federal votou pela validade, pela constitucionalidade do inquérito. Mas ele disse, isso foi lá atrás e, portanto, o remédio não pode virar um veneno. Aquilo que naquele momento foi julgado constitucional e um remédio válido tem que ter o cuidado dele não acabar tendo o efeito contrário. Essa foi a fala do ministro sobre o inquérito das fake news, que lá se vão 7 anos. Em 2019, Dias Toffoli instaurou o inquérito, Moraes foi nomeado relator e até hoje está aberto o inquérito sigiloso e sem um sinal de encerramento. Mas ele disse que a conversa tem sido muito boa. Perguntado quando vamos ter esses novos desdobramentos, ele disse: esperem que o tempo dirá. Portanto, ele também evitou se antecipar e dizer quando isso vai acabar. Para concluir, outro questionamento importante que o ministro respondeu é: como foi instaurado via portaria do presidente do tribunal na época, Dias Toffoli, ele hoje, como relator, poderia encerrar o inquérito, uma vez que o inquérito veio da presidência do Supremo e hoje ele está nesse cargo, e ele disse que não. Ele não disse se não, ou nem que não, nem que sim, mas ele disse que prefere a outra via, ou seja, que o próprio relator encerre o inquérito, e por isso ele tem tido conversas com Alexandre de Moraes, que ele classificou como muito boas, mas não deu prazo, nem deixou muito claro como tem sido essa conversa e quando que esse inquérito pode, de fato, chegar ao fim, Yuri.